Fala, meu meu povo, tudo bom com povo! vocês? Sim. Esse é o vídeo continuação do nosso relato de parto, que a gente publicou essa semana aqui no canal. Depois do relato de parto, a gente já fez um outro vídeo falando sobre alguns comentários que a gente tem recebido. Nossa, e depois desse comentário vieram outros comentários, que agora a gente tem mais vídeo. Se você tá perdendo os conteúdos por algum motivo, eu recebi hoje mensagem no WhatsApp Olha, de uma seguidora falando assim: Cris, não consigo receber notificação no seu canal do YouTube. Faz o seguinte, você desinscreve, se inscreve de novo, liga a notificação, ativa o sininho e vamos ver se o YouTube ajuda o nosso canal a chegar em vocês. Nossa, pois quase é. caiu a luz. A gente tá nessa meia luz porque a Bel tá dormindinho no colo de Na panda. verdade, a gente fica com uma luz mais apagada ainda. Uhum. A gente acendeu só por causa do vídeo mesmo. Inclusive, tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre essa meia-luz aqui de casa, que eu recebi alguns comentários no Instagram. Eu sempre que tiro foto aqui em casa, as pessoas ficam do tipo, o Abel tem icterícia? Sempre. Por quê? Praticamente todas as luzes aqui de casa são amarelas. A gente A prefere gente só tem luz branca na cozinha e mesmo assim 4 lâmpadas aqui que ficam apagados uma parte do tempo. maior parte do tempo. As luzes todas na nossa casa são amarelonas e a gente gosta dessa vibe mais aconchegante, né? Mais cozy. Até pra vista, assim, Cara, a gente que trabalha com televisão ligada o tempo todo, né? É muito, muito, Não, muito estímulo. desde a época das lives mais intensas, né? A gente É. percebeu que ficar na luz amarela depois de ficar na internet muito tempo dá uma descansada na mente, Visual assim, você e relaxa. dá uma ativada na melatonina. Melatonina. Melanina. Melanina não tá O ativando muito aqui, cérebro não. da puérpera está derretendo. Ó, o vizinho tá dando festa e tá passando trem. Passando. Então, são coisas que a gente vai ter que lidar, porque o Abel dormiu e esse é o tempo que a gente tem pra gravar com vocês. Isso. E não é um boneco e também ele não se agita com a gente falando. Acho que por a gente ter gravado muito conteúdo durante toda a gestação, ele meio que já se acostumou de que esse é o normal da vida dele. A gente fica conversando Os pais durante a falando o dormida tempo dele todo. também. Pode a gente falar um pouco mais baixo, né? A gente fala o tempo todo, né? Mas Enfim, vamos lá, continuação. Vamos à continuação do relato de parto. Isso. A gente parou ali mais ou menos Nasceu. na alta do Abel, né? Que a gente teve ali 3 dias depois da minha cesárea. E nessa alta, umas enfermeiras identificaram que o Abel estava meio amarelinho, né? No terceiro, quarto dia de vida dele ali. Terceiro dia de vida. Isso. Porque ele estava meio amarelinho. E aí fizemos o primeiro exame para ver a bilirrubina, que é um negocinho que tem no fígado. Pesquisem sobre isso, perguntem para os seus médicos. Eu posso explicar rapidinho. É normal, né? É normal. 60% das crianças nascem com um nível de bilirrubina maior e como o fígado da criança, ele é um pouquinho novo, na verdade ele nunca foi usado. 100% novo. Alguns são um pouquinho imaturos e aí eles não filtram a bilirrubina do corpo. Isso. E aí isso se expõe na pele e fica um pouquinho amareladinha a pele durante os 14 primeiros dias. Não tem a ver com prematuridade, mesmo que bebês prematuros tenham mais propensão a ter icterícia, exatamente pela prematuridade do fígado também. Mas não é exclusivo de bebês prematuros, tipo bebês maduros, como o Abel, por exemplo, podem nascer e ter icterícia de qualquer jeito, que é essa pele amareladinha, né? Na maioria dos casos, é simples, assim, o tratamento, a forma, e a gente vai explicar aqui mais pra frente. Mas tem alguns casos que são um pouco mais sérios. Sim. E aí, se você não fizer um tratamento adequado, pode ser ruim pro seu bebê. Principalmente pelo tempo de vida, né? Exatamente. Passando desses 14, 15 dias de vida, pode se tornar mais perigoso ao longo prazo. E o perigo é neurológico, então é muito sério, assim, pra você levar bem a sério. É bem sério depois. Isso. Nesse início é super comum. Essa é a questão. Você só não pode deixar que isso vire algo a longo prazo, né? E aí eu queria muito fazer um alerta aqui antes da gente continuar do seguinte. Nós, eu e o Panda e o Abel, nós temos obstetra, pediatra, consultora de amamentação e todo o suporte de medicina que a gente precisa nesse momento. Exato. Nossa consultora de amamentação é enfermeira, inclusive, especializada em vários cursos dedicados realmente à pediatria e a essa parte da amamentação, né? Então, nós estamos sendo bem orientados por profissionais da área da saúde
E não aceitamos, de verdade, não aceitamos, pelo bem da nossa saúde mental, nenhum tipo de comentário, de história, de mandinga, de coisa que deu muito certo, coisa que deu muito errado. Guarda pra você, Simpatia. por favor, simpatia. Guarda pra você, por favor. Não precisa compartilhar nenhuma história, nem muito triste, nem muito feliz sobre icterícia ou qualquer outra coisa que será dita nesse vídeo, porque, de novo, vou repetir isso em praticamente todos os vídeos de 2 anos aí de duração que incluírem a história do Abel e a nossa história como pais. Eu estou no puerpério. Absolutamente tudo impressiona não somente a mim, mas a nós dois. Exato. E por mais que a gente tenha todos esses profissionais e a internet a um clique de distância para pesquisar, não é legal ler nenhum tipo de história trágica ou feliz de comparação. Cada pessoa vive a sua história, cada bebê tem a sua história, cada pai, cada mãe tem a sua história com o seu bebê, cada um orientado do jeito que escolher, vivendo as suas experiências do jeito que escolherem também. Isso aí. Então, o melhor caminho para a gente fugir da toxicidade que se tornou os temas maternidade, paternidade e gestação é a ausência de comparação. Não comparemos nossas histórias, somos todas pessoas individuais. O importante é que todos sejam bem orientados pelos profissionais que cada um escolheu. Então, é um alerta que a gente precisa fazer, porque a internet gosta de contar a história trágica e a gente não tá nesse momento aqui. A gente vive um momento de que as pessoas necessitam dar sua opinião, independente de ter vivido aquilo ou não, né? Não é legal. Não é. E assim, a gente tá aqui no nosso canal compartilhando a nossa história com o nosso filho. Também não se comparem a gente, tá? Porque cada história é uma história e eu tenho certeza que você aí do outro lado, bem orientada, vai ter a sua gestação da melhor forma possível e o seu bebezinho também terá a sua história da melhor forma possível. Estamos pedindo e fazendo isso por saúde mental nesse momento. Sim. Quando passar o puerpério, que a gente vai falar pra vocês assim, ó, passou, pode mandar as histórias que vocês quiserem. A gente avisa Até vocês. Lá, a gente vai avisando com certeza, né? Até porque a gente tem muito a comentar, inclusive, sobre o puerpério. Exatamente. Muitas histórias de puerpério vindo aí muito em breve. Bom, na quinta-feira, porque assim, eu internei na segunda, tive o Abel, na quinta tivemos alta. Isso. Fizemos o teste da bilirrubina e deu 9 de bilirrubina. E aí elas disseram, tudo bem, pode ter alta. Ele está com bilirrubina. Ele tá com icterícia. Ele está com icterícia Ele baixa. tava amarelinho, de fato. Mas não precisa se preocupar que tá dentro de um valor super normal. Daqui a uma semana volta aí. Exato. Pra gente rebater o teste e ver se a bilirrubina aumentou. Exato. E aí tivemos alta. E aí ele perdeu peso, porque é normal, né? Nesses primeiros dias de vida. É normal porque ele desincha, perde todo aquele líquido do útero e tal, então ele perde mesmo peso. Exato. Tivemos alta e aí a médica falou, só que por segurança, volte aqui na segunda-feira para um segundo teste para reavaliação, tanto de peso quanto, porque o bebê com icterícia, ele tende a perder peso, porque ele dorme mais, ele fica mais sonolento, enfim. Tem várias questões. Ele dorme mais e come menos, né? É isso, ele sente mais sono mais fácil. Só que, para ele eliminar a bilirrubina, ele precisa comer bem. Isso. Porque ele elimina a bilirrubina pela urina e pelas fezes. Exatamente. Então, se o bebê dorme mais, se alimenta menos e não elimina essa bilirrubina, a tendência é que o valor de bilirrubina aumente, né? E aí, ficamos em casa no fim de semana, o primeiro fim de semana de vida de Abel. E na segunda-feira voltamos pro hospital. Era 18 horas. É exame de sangue, né? Então tem que pegar a veia dele pela mãozinha dele. É um caso já isso, né? Porque você recém-nascido, né? Um montão de criança e pais emocionados por dar vacina em seus filhos com 2 meses. E fica emocionado porque fúria, a criança chora. Abel fez os exames de sangue, quase não chorou. Sim. Ele, porque a mãe... Inclusive, a médica que acabou virando a pediatra da Abel, que é um amor de pessoa, ela virou pra mim e falou assim, mãezinha, eu preciso muito que você saia da sala, porque você tá chorando e vocês têm uma conexão, e ele vai chorar se você chorar, então fica ali do lado de fora, por gentileza. E aí eu saí e ficou tudo bem com o exame dele, porque ele é muito mais forte que eu, gente. Não deu
Ele fez só um... ele é muito Quando mais forte entrou a que eu. agulhinha, e aí ele ficou de boa, o sangue foi retirado. Eu só chorava. E a Cris, lágrimas pra sempre, assim, de Pra molhar sempre. a blusa. Nossa. Assim. Mas enfim, era umas 15 horas, assim, mais ou menos, quando a gente fez o exame de sangue, né? E aí a médica falou, pode ir pra casa, eu mando mensagem pra vocês quando sair o resultado. A gente falou, tá bom. Ah, só um detalhe. Eu tô falando a Cris, fica chorando, não sei o quê. É porque eu tenho uma relação com vacinas e sangues um pouco tranquila. Desde criança, eu fico olhando a agulha entrar no meu braço, eu acho interessante. Então, sempre eu tive interesse de ficar observando. Óbvio que dói, óbvio que a gente se sente invadido, né, no momento que a agulha entra na pele, mas eu sempre tive interesse. E aí eu ignorava um pouquinho o desespero e a dor daquele momento. Já eu sempre tive medo, então eu entro em pânico mesmo. Nossa, o pai da Cris tem umas histórias bizarras dela criança. Eu gritava muito. Enfim, hoje em dia eu ainda não olho, tá, gente? Eu adulta, burra velha, vou tirar sangue e eu olho pro outro lado. Eu não olho pra pessoa tirando meu sangue. Minha veia é muito fina, tem que ser agulha de criança. E aí ninguém acredita em mim quando eu falo isso. Enfim, é um caos a minha vida com sangue. Mas deixa pra lá. Saímos... Viemos pra casa porque a médica falou, fiquem tranquilos que eu mando mensagem pra vocês. Deu 18 e pouquinho assim da tarde, ela manda mensagem. Gente, bilirrubina 21. Ele tava com 9. Ele tava com 9. Vocês precisam voltar pra internar o Abel. Ele tá no limite do... Não, ele tava muito grande. Não, mas ela falou que ele tava no limite do alto, assim. Acima disso seria ruim. E aí tem toda uma relação peso, tamanho do bebê, tempo de vida do bebê, com número de bilirrubina, enfim, tem uns cálculos matemáticos aí. Tem toda uma equação. E aí ela virou e falou assim, só tem uma questão. Como agora o paciente é o Abel, só pode ter um acompanhante. Porque antes eu era paciente, ele era meu bebê e ele era meu acompanhante. O Abel sendo o paciente, eu virei a acompanhante dele por conta da amamentação. Exato, não tem justificativa, não tem alternativa. E aí arrumamos nossas coisas e fomos para o hospital, 18 e pouca, para internação do Abel, para fazer fototerapia. Que é nada mais, nada menos do que ele ficar exposto à luz UV, uma luz azul, por horas, com uma vendinha no olho... Que ele não pode tirar. Que ele não pode tirar de jeito nenhum, porque tudo prejudica, né? Prejudica a pele, prejudica o olho, prejudica tudo. Aquela luzinha, mas ajuda muito também. E aí ele tem que ficar ali exposto àquela luzinha durante toda a noite, durante 24 horas, a princípio, né? O primeiro tratamento é 24 horas, para fazer uma nova reavaliação, um novo exame de sangue para ver o valor da bilirrubina. Bom, fomos para o hospital. Meus pais e o Panda foram me levar junto com a Bel lá no hospital. E foi o pior dia da nossa vida, assim. A sensação de ir e deixar eles no hospital. Porque assim, o Abel, ele teve que ficar só de fralda nessa exposição da luz azul. O hospital tem que ter ar-condicionado numa temperatura média, assim, bem baixa, né? Por causa de infecção. Tá, gente, porque você tá liberada, é isso. Eu tô no puerpério. E aí... olhar pra Cris nesse momento, deixar ela sozinha, e a gente dividindo por uma semana toda a carga, né? A gente ficou 3 dias em casa só, 4 dias em casa. Foi 4 dias só. E aí, ficar no hospital com ele sozinha, voltar pro hospital, tem toda a equipe de enfermagem, então, mas não é a mesma coisa. Sim, não é. E aí, nessa primeira hora da luz azul, eu ficava olhando pra ele e ele se mexia muito. Então, toda hora ele botava a mão na vendinha pra tirar, incomodado. E aí eu ficava, gente, eu não posso dormir. Tipo, foi a primeira conclusão que eu cheguei. Eu falei, não posso dormir. Além de botar a mão, ele tirava a venda algumas vezes. Ele tirava a venda. E aí eu falava, cara, eu não vou dormir. Porque se eu dormir, ele vai tirar a venda e pode prejudicar o olhinho dele. Então, assim, primeira noite, não dormi. Horrível. Uma privação de sono ao extremo, assim. E amamentando... A ansiedade foi lá em cima. E mais, ele se pesou nesse mesmo dia. Ele tinha perdido 100 e poucas gramas aqui em casa. Aí tava na dúvida se era só o desinchaço dos líquidos, né? Normal dos primeiros dias. Não, mas ele já tava abaixo do peso, né? Já tava abaixo do peso. Já tava com peso ruim, assim. Não era pra ter esse peso mais. Já era pra ele estar ganhando. E aí...
as enfermeiras e as médicas perguntaram, né, você tá amamentando? Eu falei, cara, tô, exclusivo no peito. Só que o que acontece, gente? Aqui eu vou ter que abrir um parênteses muito grande para dividir uma coisa muito pessoal com vocês, que, de novo, cada história é uma história. Então, não se comparem, não se baseiem na minha história e vivam as suas experiências e conversem com os profissionais que acompanham vocês, porque isso torna tudo muito fundamental. Você ter profissionais que você confia orientando você ao seu lado. Bom, eu tenho os seios muito grandes. Eu falo isso há muito tempo, né? Já era um sonho meu, inclusive, reduzir seio, tá? É uma coisa que eu tenho nos meus planos de vida há muitos anos. E quando eu comecei a fazer a investigação do mioma, eu tava muito na investigação de valor sobre redução de mama. E aí eu falei pro Pano, falei, não vou reduzir agora, porque se eu engravidar, eu não quero ter nenhuma cirurgia no seio, nem nada disso. Eu quero estar natural. Então, não fiz nada. E o meu peito é realmente muito grande, né? Eu visto 50, nossa, dá choque. Tá próximo do horário dele acordar, dá choque no peito. Liberando leite, sabe? Que tá falando? 50 o tamanho do seu... Isso, 50, 52, ele é muito grande. E o Abel é muito piquititinho. O tamanho dessa cabecinha, gente. Ele é muito piquititinho. E aí, desde o primeiro dia, assim, que eu tava lá no hospital, né, de quando eu tive o Abel, tanto as enfermeiras quanto as médicas, elas estavam muito próximas de mim ali por conta da pega. Porque desde o primeiro dia, linguinha do Abel super ok, sucção do Abel ótima. Desde o primeiro dia, a sucção dele é maravilhosa, mas ele não conseguia segurar meu peito. Qual o tamanho? O pescoço dele é muito molinho, né? Então ele não consegue ter uma posição que fique ok com o meu peito, porque o meu peito é muito pesado. E aí começam as alternativas, né? Da mamadeira, da fórmula. Ele precisa se alimentar, tem que dar fórmula. E eu muito resistente à fórmula. Muito preconceito mesmo, pessoal, que eu tinha com a fórmula. Por mais de... Você foi uma bebê... Eu fui uma bebê de fórmula. Foi? Porque minha mãe não conseguiu amamentar, eu mamei 3 meses e ela teve que parar. E você tá ok com isso, referente a você, sim, né? Sim, mas eu não queria que ele fosse um bebê de fórmula. Isso. Por motivos de nada. Pessoais. Falta de conhecimento, ignorância, preconceito mesmo, tá? Tá errado. Pesquisem e conversem com as pessoas. E a consultora de amamentação já tinha falado pra gente 1 milhão de histórias de que tava tudo bem. Eventualmente, você precisa complementar sim a amamentação do seu filho. Dependendo do caso, é uma questão de saúde, não é nem uma questão de capricho. Não, você pode inclusive fazer a sua amamentação e complementar com fórmula por um tempo específico, dependendo do caso. Enfim, eu cheguei com essa cabeça muito preconceituosa mesmo sobre fórmula. Queria muito amamentar. A vontade de amamentar, né? Não é nem tão preconceito, mas é aquilo, você tem vontade de fazer algo... É preconceito, assim, nesse sentido, sabe? De não querer. Mais ou menos isso. E aí, nesse primeiro dia lá no hospital da reinternação, a médica, ela recomendou fórmula. Porque ela falou, ele precisa eliminar a bilirrubina rápido. A gente precisa complementar com a fórmula. E a Cris virada na noite, né? E eu virada, amamentando ele, e as meninas do hospital, as enfermeiras, uns amores, falando assim, olha, toda vez que ele acordar para mamar de 3 em 3 horas, dá o seu peito, terminando o seu peito, a gente traz a fórmula. Então, não vai ser só a fórmula, você vai fazer a sua amamentação do jeito que você quer, sim. E todos os dias as equipes de enfermagem do hospital vinham conversar comigo e falavam, é incrível o que você está fazendo, é incrível você querer amamentar seu filho. As meninas não querem amamentar seus filhos. Muita gente desiste, né? Então, elas falaram, é incrível, a gente não vai tirar isso de você, a gente é super a favor da amamentação materna, então continue, não desista. Independente do que aconteça, não desista. E a minha consultora de amamentação falando a mesma coisa, a pediatra falando a mesma coisa, todo mundo falando, não desista, vai amamentando enquanto você tiver saúde mental para isso. Isso aí. Mas, nesses dias que a gente ficou no hospital da reinternação, eu não dormi, eu não me alimentei direito, eu só chorava. E prestava atenção nele pra ele não tirar a vendinha. E prestava atenção nele, então eu comecei a ficar muito fraca. Ele ficou 28 horas na luz na azul. Luz azul. Constante, assim. Então foram 28 horas de atenção plena. Assim. Exato. A Cris cochilava no máximo 5, 10 minutos.
E voltava. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada. Eu fiquei doente, focada nele ali mesmo. Todas as enfermeiras me falaram que o Abel, ele ficou no início um pouco mais agitadinho, mas a grande maior parte do tempo ele ficou de boa. Mas não tinha como dava, relaxar. minha cabeça não conseguia aquele negócio, descansar. ele pode ficar de boa agora, nas 3 horas seguidas, mas pode ter 1 minuto que ele não fique. Sim. E aí ele tira a venda. Enfim, Panda foi lá na terça-feira, 3 horas da tarde, no horário de visita. Visitou a gente, me olhou. Qual foi a sua impressão quando você chegou, Panda Mendes? Ele tava na luzinha azul quando o Panda chegou. Tava. A impressão que eu tive é um pai indo buscar a filha no primeiro dia de escola. Que ela até consegue se virar, mas quando ela te vê, ela pede com os olhos para ir embora. A Cris era essa criança querendo ir embora desesperadamente. Sim. E aí eu queria levar ela para casa desesperadamente, só que eu tinha que dar força para ela continuar. Sim. Então foi muito complexo, né? Porque ele tinha que ser forte para me dar força. Então ele chegou lá com uma pompa e uma força, assim, que eu ficava, caraca, eu tô doida mesmo, só eu tô aqui chorando, né? Mas virou a fia de esquina, eu chorei pra caraca. Foi difícil. É muito difícil. Foi difícil. A gente defende tanto a ideia de trabalhar em equipe, né? Mas quando a circunstância exige que você trabalhe o seu individual, é complicado. Mas, em contrapartida, foi uma experiência incrível de se virar mesmo. Sim. Porque é aquele negócio, né? De agora pro resto da vida, um vai contar com o outro. Mas quando um não puder contar com o outro, esse um tem que valer por 2. Exato. E é isso. Tem que dar conta, gente. A prioridade é o Abel, então assim, tem que dar conta. E aí é aquele momento que você tira essa roupa de fragilidade e aí você se expõe de verdade, você se encontra de verdade. Fala, peraí, agora eu preciso ir além, sabe? Enfim, depois da visita do Panda, eu chorei muito. Fiquei lá aos prantos no hospital. Mas ela ficava absolutamente sozinha. A gente se falava no telefone o dia inteiro. Só que era uma solidão física mesmo, né? De ter alguém ali do seu lado. E aí veio a equipe de psicólogos do hospital no quarto. E aí a psicóloga virou e falou assim, o que tá acontecendo? E aí desabafei tudo, e a psicóloga super me apoiou e ficou conversando comigo e tal, me deu palavras ali de reforço positivo, de que... É porque o hospital não tem infraestrutura para abrir essa opção de eu ficar também. Era o ideal, mas se ela abrisse essa... Como é que é o nome? Exceção. Essa exceção... ela teria que abrir para todas as outras pessoas que estavam lá. Não tem infraestrutura para estar todo mundo lá. E aí a psicóloga falou para mim, né? Falou assim, olha, eu entendo, você é super válido todo o seu sentimento, tudo que tá se passando na sua cabeça, os seus medos, tudo isso é muito válido. Porém, o seu leite e o seu filho precisam de você bem. Então você precisa comer, você precisa dormir, você precisa conseguir descansar para você ter leite para dar para ele, porque ele precisa eliminar a bilirrubina. Ele precisa de você, fisicamente. E ele sente o que você sente. Então, se você tá mal, chorando, triste, ele vai ficar assim também. E ele precisa estar bem, ele precisa recuperar essa força para ele eliminar a bilirrubina. E aí eu fiquei, não, tá bom, vamos lá, tal. Beleza, isso era na terça-feira, né? Quando... Foi a luz piscando. Tá. Quando foi na terça-feira, no fim da tarde, veio a pediatra e... Não, minto. Quando completou 18 horas, que era... Não, 24 horas, que era 8 e pouca da noite, né? Que foi quando a gente internou. 8 e pouca da noite, na terça-feira, a pediatra veio e colheu o sangue dele. Falou assim, bom, 24 horas de tratamento direto. E ele, gente, assim, um amor de criança dentro da fototerapia, tá? Elogiadíssimo por todo o hospital. Tipo, eu que caguei tudo. Ele tava maravilhoso. E aí, a pediatra veio, colheu o sangue dele e falou, daqui a pouco eu volto. Dessa vez a Cris não chorou. Não chorei. Aí ela falou, daqui a pouco eu volto, vamos ver quanto ficou essa bilirrubina depois do exame. Depois da fototerapia. E aí, quando foi quase meia-noite, era 11h40, assim, da noite, eu tava dormindo, inclusive, a pediatra entrou, acendeu a luz do quarto e apagou a fototerapia. E aí eu falei, o que aconteceu?
Aí ela, ele tá ótimo, vamos tirar ele da fototerapia já. E aí tinha dado quanto? 11. Deu 11. E aí eu falei, eu vou ter alta amanhã? A primeira coisa que eu quis saber. Aí ela falou, então, não, porque ele ainda precisa ganhar peso. Não tem como você ir embora amanhã. Amanhã seria quarta-feira, né? Aí eu fiquei, cara, eu vou enlouquecer aqui. Eu falei pra pediatra, falei, eu vou enlouquecer aqui. Eu vou. Era certo, assim, na minha cabeça, que eu ia enlouquecer naquele lugar. Eu falei, eu não aguento mais ficar aqui sozinha. Eu não aguento mais ficar aqui com ele no hospital. Eu vou enlouquecer. Aí ela falou, tudo bem. Mas a gente não pode dar alta pra ele se ele não tiver com peso adequado para ter alta. Amamente. Amamente tudo que você puder. É o que você pode fazer por ele. E aí eu tive uma noite de sono ótima, de terça para quarta, dormia 3 horas junto com ele. Ele dormia, eu dormia também, acordava, dava mamar no peito, levava para tomar a fórmula, voltava. E passei assim a quarta-feira também inteira, que eu não ia ter... A gente não ia ter folga alta na quarta-feira, né? Então passamos o dia assim, eu e ele, fazendo exatamente todo o ciclo de amamentação bonitinho. E aí fiquei assim, gente, por favor, eu preciso ter alta na quinta-feira, eu preciso ter alta, eu preciso ir pra minha casa na quinta-feira. Panda foi visitar a gente de novo na quarta-feira e aí foi um chororô de novo. Beleza, quando foi era 3 horas da manhã, de quarta para quinta, eu tive um grande surto. Eu tava dando peito pro Abel, e o Abel super pegando o peito bonitinho, do jeito de... eu tô usando biquíni de silicone. Eu vou falar disso num vídeo pro Instagram, sobre os itens que eu tô usando de suporte na minha amamentação. Mas eu tô usando o biquíni de silicone, que foi o recomendado até o pescocinho dele ficar mais durinho, porque é o que ele consegue segurar, porque o meu peito escapa demais da boca dele. Fica com maior aderência e ele consegue segurar por causa do peso do... Porque o peito fica escapando da boca dele por conta do peso, né? E aí, deu 3 da manhã, eu fui levar ele pra tomar a fórmula. Quando eu entrei na sala da enfermagem, eu entrei chorando com ele no colo e falei assim, gente, o meu filho tá viciado em fórmula? Nesse nível. Aí a enfermeira falou, não, seu filho não tá viciado em fórmula. Entenda o seguinte, o seu leite é mais leve que a fórmula. É como se o seu leite fosse um prato de salada super saudável, a melhor coisa que ele poderia comer, e a fórmula fosse um prato de feijoada. O seu leite não dá o peso no estômago dele que a fórmula dá. Mas ele precisa da fórmula nesse momento para engordar e para eliminar a bilirrubina. Então a gente precisa continuar, por recomendação da pediatra. E aí eu falei, não, tudo bem. Dei ele para fazer a fórmula, ele fez a fórmula. E aí a enfermeira veio no meu quarto depois. E ela passou 3 horas comigo conversando no quarto. E foi de um alívio, assim, saber que eu não tava louca, perceber que eu não tava sendo egoísta ou irresponsável, sabe? Ou displicente com a saúde dele, né? Lembrando que esses 3 horas era um horário onde tava todo mundo dormindo. Era madrugada. Então a enfermeira tava lá de plantão com outras enfermeiras, ela podia dar ela esse me deu tempo essa ali de atenção. E assim, é muito importante a gente ter essas orientações e esses profissionais do nosso lado, porque a nossa cabeça de puérpera leva a gente para um lugar muito sombrio o tempo todo. Um lugar de culpa, um lugar de ausência, um lugar de responsabilidade e irresponsabilidade. A gente acha que o que a gente está fazendo não está sendo suficiente. A gente acha que a gente está falhando com o bebê em várias situações. Então é um estado emocional e psicológico muito complexo realmente. E a enfermeira conversou muito comigo, super me apoiou e falou, você tá certa, você precisa insistir na amamentação exclusiva sim, o máximo que você puder. Bom, a Abel recuperou o peso dele e saímos do hospital na quinta-feira. E aí, na semana seguinte, que foi essa semana agora, a gente teria finalmente nossa primeira consulta com a pediatra, no consultório dela. Que foi quem deu alta pra ele, né? Exato, que foi a que deu alta no hospital e tal. Levamos o Abel na pediatra para fazer a consulta.
E ela achou ele um pouco amareladinho, pediu mais um exame de sangue. Aí o coração bateu E aí o nosso coração entrou em desespero. Porque a gente teve que voltar para o hospital, fazer exame de sangue de novo, para comparar com o outro. E o resultado demorou para sair pra caramba. Demorou horas. A gente voltou para casa, a gente recebeu e a vai receber a gente ficou com medo de acontecer a mesma coisa, Nossa. Dele ter que ir pra fototerapia de novo. De novo, era possível. Nossa. E ele perdeu peso de novo, ele perdeu 100 gramas em casa. E ele já deveria ter, a essa altura, recuperado o peso do nascimento. E aí, quando ela falou assim, olha, ele perdeu 100 gramas, a gente precisa conversar sobre como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Porque assim, é o que ela explicou, né? Não tem como a gente saber sobre a quantidade de leite que sai do peito dela. Não tem como a gente medir isso. Tipo, eu tenho leite para todas as mamadas dele. Isso. Funciona super bem. Só que ela não... Como ele dorme, como ele é muito novinho, como ele tem esse processo exaustivo de sucção, que isso também é uma questão. Toda vez que ele faz a sucção, ele perde caloria. É um exercício. Quando ele chora, ele perde caloria. É um exercício para o recém-nascido. Então, por mais que eu esteja dando leite para ele e alimentando ele, ele está perdendo também calorias o tempo inteiro. Aí o lance é que se ele não consome, tem um determinado tempo que ele deve mamar, né? Um período. Se ele vai parando e não consome o final da mamada, que é onde tem mais gordura. Depois ele tá pegando todas as vitaminas para ficar de boa, mas ele tá deixando de pegar a gordura do leite, que é para ele ganhar peso. E aí essa então ele que é tá a suspeita... se alimentando, mas ele não tá recebendo essa gordura para engordar. Isso. Né? Essa é a suspeita da pediatra. E aí, quando a pediatra falou isso, eu falei pra ela, se você quiser receitar fórmula... E ela já sabia das minhas restrições. Aí eu falei pra ela, olha, se você quiser receitar fórmula, pode receitar. Eu não ligo. Aí ela falou, tem certeza? Porque ela sabia do meu histórico, né? Aí eu falei, eu tenho certeza. Eu preciso que ele fique bem. E eu não posso ser egoísta. Eu não posso pensar em mim. Eu não posso pensar em tudo que eu romantizei na gestação, que era, eu quero amamentar. Aí ela falou, mas você vai amamentar. Mesmo que eu receite a fórmula, você vai amamentar. Não é sobre tirar o seu leite, é sobre adicionar a fórmula. E aí ela começou a conversar sobre isso comigo. Ela orquestrou toda uma estrutura de horários, quantidades, aonde que entra, como é que a gente tem que lidar quando ele fornecer mais fome do que o que a gente está atribuindo com ele, com a complementação de fórmula. Sim. Né? O peito é livre demanda, então se ele acorda num horário diferente, é o peito que ele recebe. É o peito que ele recebe. E realmente ele demanda muito mais o peito, né? Ele gosta muito. Ele fica mais feliz no peito, né? Mas aí, em contrapartida, a gente começou a dar fórmula no dia da consulta mesmo. A gente comprou. Ela falou, vamos receitar. Ela me receitou um remedinho de homeopatia para aumentar a produção de leite, para agilizar a produção de leite. O que tem nesse remédio? Alfafa. Me senti uma vaca, mas tá tudo ótimo, gente. Vamos lá, tudo que eu tiver que fazer. Se a vaca dá leite até para ser humano, vamos fazer leite aqui nesse peito. E a gente tá usando... Depois eu mostro pra vocês os itens todos que a gente tá usando. Mas a gente saiu de... Eu saí de lá falando assim, gente, agora é força-tarefa. Bora, galera Bel. Bora engordar. Bora expulsar essa bilirrubina. E isso assim, que no dia seguinte a gente ia fazer o exame de sangue de novo pra ver a tal da bilirrubina, que ela achou ele amarelo. E aí, beleza, saímos do hospital, fomos na farmácia, compramos tudo que a gente tinha que comprar, inclusive o NAN. E aí viemos pra casa assim, bora lá. E aí ele tava 4 dias sem fazer cocô. E é super normal pra recém-nascido. Mas a gente tava num pânico. Pode ficar até 10 dias. Mas a gente tava no pânico. E aí chegamos em casa, primeira mamada, peito, mamadeirinha com... Tem várias formas, tá? Que você pode dar a fórmula para um recém-nascido. Sonda, mamadeirinha adequada, colher dosadora. A gente tá dando com uma mamadeirinha muito boa, que depois eu explico para vocês no outro vídeo pro Instagram. Muito boa mesmo. E que não tá dando confusão de bico para ele. Porque ele já tava tomando no copinho no hospital, com sonda no hospital, no meu peito mamando direto. Então a Bel já é multitetas. E aí a gente começou... Poliglota. A gente começou com a fórmula. Cara, na madrugada ele já fez cocô.
Não foi receber a notícia de que a bilirrubina tava Ai, verdade. Foi antes do leite até. Foi antes. Foi antes do A gente ficou esperando, aí quando chegou o resultado, a gente... Não, foi depois do não. Foi na terça. É. Foi na terça, foi depois do não, tá certo. Foi na quinta. Quarta-feira a gente foi na pediatra, quinta-feira a gente foi fazer o exame. Ele começou a tomar o NAN na terça. Foi na quinta. E na quarta. Aí na quinta foi fazer o Ele exame. fez o cocô. Aí a gente ficou esperando o resultado. Quando saiu o resultado, 10 minutos depois do resultado, que a pediatra falou assim pra Cris: mãe, relaxa, tá tudo bem. Tudo não ótimo. Vai voltar pro hospital, vai ficar em casa, a pode ficar tranquila. A bilirrubina diminuiu e ele tá expulsando. Agora vamos fazer esse moleque engordar. É isso. Aí, cara, a Cris fez... e o Abel também fez e saiu cocô pra caramba. Saiu muito cocô, ficou de uma vida. E aí, cara, acho que foi a melhor noite de sono da nossa vida, da existência, assim. Abel de boa com a bilirrubina, expulsando tudo que precisava expulsar do corpo dele. Ele não ia voltar pra fototerapia. Ele começou a... e isso, quando ele foi fazer o exame da bilirrubina na quinta, cara, 24 horas depois da fórmula. Nem 24 horas depois. Então foi. Ele já tinha engordado 90 gramas. Então, assim, sucesso de bilheteria, gente. Absorveu. Mas é porque eu não gosto de fórmula, não sei o que. Gente, salvem seus filhos do que eles precisarem. Eu quero muito acreditar que ele absorveu tudo isso pro corpinho dele. Mas depois da quantidade de cocô que ele fez... Mas enfim, aí a gente voltou pra casa e desde então a gente tá nesse processinho. Bebam água, pessoas que estão amamentando. Uma mulher que tá amamentando precisa beber muita água, acima do normal, assim, acima do habitual. Bebam água. E aquele está bebendo muita água. E aí, cara, desde então, desde a semana passada, a Bel segue com um sono muito mais tranquilo, porque ele tava ficando muito irritadíssimo. Olha isso, gente. A gente tá conseguindo gravar vídeo. É o terceiro vídeo que a gente tá gravando e ele tá aqui, ó, de boa com Ele tava com uma irritação muito grande, né, relacionada ao sono mesmo. Exatamente por conta dessa quantidade inferior de leite que ele estava consumindo ali. E aí a gente está nesse processo, então, de expulsão de bilirrubina. Ele tá com a pele muito mais clarinha. E aí uma coisa que eu queria falar muito para vocês eu tenho recebido muita pergunta sobre icterícia. Para mim ou para eles? Eu tenho recebido muita pergunta sobre icterícia no Instagram. E aí o que eu quero explicar para vocês como a gente falou, as luzes da nossa casa são amarelas. Se você olhar minha pele, está amarelada. Se você olhar a pele do panda, está amarelada. A Bel é branquinho tipo panda. Então ele fica amarelo nas fotos, porque as luzes aqui em casa são amarelas. Então, independente da icterícia, ele fica amarelo, mesmo estando branco já, tá? É importante eu falar isso pra vocês porque muita gente tá me mandando mensagem sobre icterícia, mesmo sem saber que ele teve icterícia. Então, fiquem tranquilos que já está tudo bem com a Bel. Ele segue sendo alimentado. Na próxima semana a gente tem uma consulta de revisão com a pediatra para ele ser pesado novamente. A ideia dela é que a gente dê essa fórmula só nesse primeiro mês. Falta aí menos de 2 semanas para terminar, né? Como complemento mesmo, até ele ganhar um pouquinho mais de esperteza e de força para realmente segurar no peito. Eu tô fazendo pump no peito também, então além da fórmula, eu também dou na mamadeirinha o meu próprio leite, que eu tô tirando bastante leite, que é a prova de que eu estou produzindo muito leite. Psicologicamente isso ajuda muito a gente a produzir mais ainda. Quando a gente acha que tá produzindo, a gente produz mais ainda. Você tá retirando depois da mamada dele, então você tira a parte que ele não tá tomando. Que é a gordura, entendeu? Que ele precisa. E eu tô tirando 60, 80 ml, assim, e ele tá tomando meu leite também na mamadeirinha, o que tá ajudando super a me manter sã e super ok com esse processo todo. E é um processo, é como se fosse uma ginástica, né? Toda vez que ela faz power pump, ela estimula para gerar mais leite. Sim. Então, quanto maior a quantidade de leite que ela retirar, menos fórmula ele vai beber. Sim. É isso. Então, daqui para frente, é só ir para frente. E por que a gente decidiu compartilhar isso tudo com vocês? Primeiro, porque a gente acha muito importante tranquilizar a mente de algumas mulheres que acompanham a gente, que podem cair nessa mesma armadilha do puerpério,
que é esse lugar de insuficiência e de medo e de super proteção com o bebê que a gente fica realmente. É super normal, acontece. É uma coisa que toda mulher passa, é hormonal, é justificado e explicado pela medicina. Se você for numa consulta com seu obstetra, se você tá grávida assistindo esse vídeo, se você acabou de ter um bebê, se você vai numa consulta com o obstetra ou com o pediatra, finalmente você chorando no vídeo. As pessoas achavam que ele não chorava, que ele era um bonequinho. Enfim, perguntem para os seus médicos, tirem todas as dúvidas, sejam transparentes nos seus medos. É o que eu tenho para falar para vocês. Dizer que eu estava com medo do meu bebê ficar viciado em fórmula foi a melhor coisa que eu podia fazer, porque os profissionais me explicaram as coisas do jeito correto, sem romantizar e sem fantasiar nada. Se você tem medo, se você tem receios, se você tem romantizações na sua cabeça e demonizações de coisas relacionadas à gestação, ao parto, ao pós-parto, à amamentação, conversem, sejam transparentes com os profissionais. Não é para conversar com a sua melhor amiga que já teve filho, com a sua mãe, com a sua avó. São pessoas muito incríveis que já tiveram a experiência de ter filhos e que, claro, vão ter histórias para compartilhar com você, mas a sua gestação, o seu parto, o seu filho são únicos. Não existe uma cópia, uma história da outra. Então, conversar com pessoas da sua vida pessoal é legal, ajuda muito, mas é fundamental que você converse com profissionais da área da saúde. E sempre, caso você precise, procure ajuda psicológica, né? Eu tive algumas conversas que me ajudaram bastante psicologicamente. Não estou fazendo um acompanhamento psicológico específico para puerpério. Acho que eu estou até muito bem para um puerpério. Tenho esses altos e baixos hormonais e psicológicos como todo mundo, mas eu estou tendo ajuda de pessoas tão bem capacitadas e tão abertas a me apoiar e me responder. Eu tenho todas no meu WhatsApp uma mensagem de distância e todas me respondem com muito amor e muito carinho. Então, quem quiser e quem for do Rio de Janeiro e quiser de indicação de consultoria de amamentação, pediatra e obstetra, eu recomendo as 3 profissionais que me acompanham assim de olhos fechados. São profissionais maravilhosas que estão super disponíveis sempre. Quando eu quero, eu mando mensagem no WhatsApp. Cara, ontem, 5 da manhã, eu tava mandando mensagem pra pediatra com uma dúvida. E ela foi um amor de me responder. Tipo, era domingo. Era domingo? Era sábado, 5 da manhã. E ela foi um amor pra me responder. Então, assim, recomendo de olhos fechados. Mas esse capítulo, finalmente, parece ter passado. Né? O Abel tá super ótimo, super agora saudável. Agora é esperar a próxima consulta com a pediatra, que vai ser logo, para rever o peso dele, ver se tá caminhando bem. Mas a gente já tá visualmente a gente já tá acompanhando um crescimento dele aqui. Tá pesado, né? O braço tá começando a doer. Não apenas isso, né? As roupinhas, a gente vê o pezinho, a bochechinha, a barriguinha, tudo ganhando uma gordurinha ali de recém-nascidos. Aquela forma redonda. Então é isso, gente. Procurem ajuda, procurem profissionais que vocês confiem e, por favor, não se restringam a comentários da internet e histórias da família e de amigos. Porque histórias e relatos da família e de amigos não ajudam do jeito que eles acham que estão ajudando. O que ajuda é a informação correta de um profissional da área da saúde. Por favor, confiem nos profissionais da área da saúde. É só isso que eu preciso dizer para vocês, porque foi isso que salvou minha cabeça. De não pirar com todas as coisas que eu ficava sabendo sobre o Abel. Mas sem desmerecer, claro, a rede de apoio que a gente tem e que as outras pessoas possam ter na sua rede de família e amigos, porque rede de apoio é aquilo que dá uma oxigenada maior na rotina. Claro. É isso. É só para valorizar mesmo Mas os profissionais na base da saúde. Na área do conhecimento, o profissional que trabalha com isso, que vê vários casos... É o capacitado para dar sua opinião. Exato. E não a mãe, que já foi mãe 1 ou 2 vezes, que teve casos específicos na sua vida, mas não vê um punhado gigantesco de outras mães tendo as mesmas situações. Até porque, gente, tu não pode ter um resfriado que vai brotar alguém do teu lado com uma história de morreu porque ficou resfriado. Exato. Então, assim, cuidado com essas histórias.
nem tudo vai nesse extremo, sabe? Cuidado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi difícil, mas passamos, superamos e estamos aqui agora na nossa casinha com o nosso querido Abel. Fofo, na nossa primeira Páscoa. Aliás, Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e vocês mandaram muitas perguntas sobre essa etapa também. E vai virar vídeo, a gente já tá com tudo separadinho para fazer vídeo para vocês. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva que teremos muito mais conteúdo aqui. E eu me propus a uma coisa que eu falei com o Panda. Durante a minha gravidez, eu vi muitos vídeos de minha rotina com o meu recém-nascido. E todos tinham sons muito fofos, com músicas muito fofas, rotinas muito cozy, aesthetic, tudo muito blasé, tudo muito zen, muito tranquilo. Eu vou fazer um vlog de rotina de recém-nascido de verdade para vocês, com os sons de verdade, que significa com a Bel se esgoelando 3 da manhã, tá? Esse é o tipo de rotina de recém-nascido que as pessoas precisam ver, porque na hora que a realidade bate na nossa porta, a gente acha que a nossa vida tá errada e que o YouTube tá certo. Não. Cuidado com a internet, cuidado com a romantização das coisas. A vida real, ela é real. É verdadeira. E ela pode ser incrível. Quando ele chora, eu não choro junto, eu fico feliz, porque significa que ele quer mamar, ele tá saudável, tá acordando, tá seguindo a rotina dele, né? Mas a gente tem que entender que isso faz parte da vida, né? Não é uma coisa fora da caixinha. Enfim, mas é coisa para outro vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você tem mais dúvidas, mais perguntas, mais questões, deixa aqui nos comentários que a gente vai continuar respondendo vocês aqui nos comentários e fazendo mais vídeo para vocês também. Beijos e até a próxima. Tchau.